Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Então, nesse vídeo aqui vamos comentar mais um meme de matemática. E esse meme aqui eu vi exatamente. Então é o seguinte: nesse meme aparece uma fila onde tem raiz de x ao quadrado igual a x, e aqui tem várias pessoas. E no outro tem um local aqui com raiz de x ao quadrado igual a módulo de x e está vazio. Mas até que o cara tá sorrindo aqui, né? Ele poderia estar triste porque ninguém apareceu ali. Isso aqui parece ser chateado. Beleza, então vamos conversar um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre a raiz quadrada. Então, primeiro, a raiz quadrada de um número x é o número y, que vai ser um número maior ou igual a zero, de modo que o y ao quadrado igual a x. Tá bem? Mas a gente quer sempre aqui um valor positivo. A raiz quadrada é definida como um valor positivo. Por exemplo, quanto é raiz de 4? Raiz de 4 é o número 2. É o número maior ou igual a zero. E a gente tem aqui ó, que 2 ao quadrado é igual a 4. Quando usamos esse símbolo aqui de raiz e dizemos a raiz, é no singular. Então, olha, nós temos também que o menos 2 ao quadrado é igual a 4. Só que não vale que raiz de 4 é igual a menos 2. Por quê? Porque estamos pegando sempre o valor positivo. Aqui existem dois valores em que ao quadrado deu o que está dentro da raiz aqui. Um deles é positivo, que é o 2, e o outro negativo, que é o menos 2. Mas pegamos sempre o positivo para denotar a raiz quadrada. A raiz quadrada denota uma função, tá? A raiz de x é uma função. Então, para cada valor de x, existe apenas um valor na imagem. E a raiz quadrada também é usada para medir distâncias. Por exemplo, se a gente tem um triângulo aqui medindo x e aqui medindo y, então essa hipotenusa aqui mede raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como é uma distância, o resultado tem que ser positivo, a princípio. Tá bem? Muito bem. Mas agora vamos voltar a esse exemplo aqui do raiz de 4 igual a 2. Nós temos que o menos 2 ao quadrado também é 4. Então isso aqui é raiz de 4, tá? E temos que raiz de 2 ao quadrado também tem o mesmo valor. Mas só que se a gente aplicasse aqui sem o módulo, esse símbolozinho aqui, com duas barrinhas, a gente chegaria que essa coisa aqui seria igual a menos 2. Por outro lado, 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. A gente poderia chegar em absurdos do tipo 2 igual a menos 2. Que não é ok, tá? Então, para tornar a identidade verdadeira, o que a gente faz é colocar esse símbolo de duas barrinhas, que é chamado módulo. Módulo é sempre pegar o valor, se ele for negativo, com o sinal trocado. Então, se é negativo, vai ser positivo. Se for positivo, mantém a mesma coisa. Então, como é que a gente define o módulo? O módulo de x ele pode ser definido em partes aqui. Ele vai ser x, seu x maior ou igual a zero. E vai ser menos x, se o x menor que zero. Então é assim que nós definimos o módulo. Tá, vamos ver
Mais um exemplo aqui. Por exemplo, raiz de 3 ao quadrado. Sempre que eu não tenho quadrado, ele cancela a raiz quadrada. Fica o número 3. E quanto é raiz de menos 3 ao quadrado? Olha, a raiz de menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Por quê? Menos 3 ao quadrado é 9, menos com menos dá mais. E raiz de 3 ao quadrado também dá 9. Então isso aqui é 3 e não menos 3, tá? Mas a gente poderia usar esse valor aqui e não menos 3. E dizer o seguinte, olha, o resultado é sempre o módulo do que está dentro aqui. O módulo de menos 3 é 3. Porque quando for negativo, a gente vai trocar o sinal. Se for positivo ou nulo, nós mantemos o mesmo sinal. Tá bem? Então esse meme aqui é sobre o caso geral da raiz quadrada. A gente tem que raiz quadrada de x ao quadrado vai ser também igual a raiz quadrada de menos x ao quadrado. Tá? Porque x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. E aí, como a raiz quadrada a gente pega sempre o valor não negativo, isso aqui vai ser módulo de x. O que acontece aqui? Se o x é negativo, a raiz de x ao quadrado vai ser menos x. Tá, que isso aqui é igual ao módulo. A gente troca o sinal. Se o x é positivo, maior ou igual a zero, então raiz de x ao quadrado é igual a simplesmente o x. Vamos ver aqui mais um exemplo. Quanto é raiz de menos 5 ao quadrado? Olha, raiz de menos 5 ao quadrado, o valor aqui, o x, né, o que está dentro, é negativo. Como ele é negativo, ele vai aparecer em módulo aqui, vai ser igual a módulo de menos 5. Que a gente troca o sinal. Vai ficar o número 5 apenas. Tá bem? Então, a moral da história aqui desse meme é que essa identidade aqui que o outro rapaz colocou é mais complicada, né? Raiz de x ao quadrado igual a módulo de x. É razoavelmente só um tiquinho mais complicado. Que é igual a x se x maior ou igual a zero. E menos x se x menor que zero. Já a outra aqui é mais simples, porém não funciona para o x negativo. Para x menor que zero não funciona. Mas talvez como as pessoas preferem escolher algo simples, aí as pessoas vieram para cá, para essa fila. Sendo que esse aqui é mais geral, né? Então essa questão da raiz quadrada, nós temos isso aí. Só vou falar mais uma coisa aqui sobre a raiz. Tá, a raiz quadrada é sempre um número maior ou igual a zero, tal que o quadrado dela deu o que está dentro, né? Vamos ver aqui. Raiz de x é igual a y. O y é maior ou igual a zero. E o y ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado a raiz, cancela, fica só o que está dentro. Por exemplo, quanto é raiz de 3 ao quadrado? Isso é 3. Tá bem? Então a gente tem isso aí.
Tá, mas só que é o seguinte. Se nós temos y² igual a x, nós temos y igual a mais ou menos raiz de x. Tá? Então a gente pode fatorar isso aqui como o quê? Y² igual a x é y menos raiz de x vezes y mais raiz de x. Isso igual a zero. Então, y igual a mais ou menos a raiz de x por causa dessa fatoração aqui. Tá? Um dos termos tem que ser nulo, então dá origem a isso aqui. Mas só que a gente vai querer sempre o y maior ou igual a zero. Então, y aqui vai ser sempre o valor positivo. Porque nem todas essas soluções aqui vão servir para a gente. Por exemplo, raiz de 4 é igual a y. Logo, y² é igual a 4. Se y² é igual a 4, por fatoração, a gente tem que y é igual a mais ou menos 2. Só que como a gente quer o y positivo, y é igual a 2. Nós temos que a raiz é sempre um número positivo, tá? Quando a gente usa esse símbolo aqui. Então é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo. Talvez tenha ficado um pouco enrolado algumas partes. Mas a moral da história é essa, que a raiz de x² é igual ao módulo de x. E não apenas x, tá? Nós vimos então como caso particular. Vamos ver um outro caso aqui. Por exemplo, quanto é a raiz de menos 10²? Nós não podemos apenas cancelar a raiz com o quadrado ali. Se nós cancelássemos a raiz com o quadrado, ficaria menos 10. Só que não é isso, tá? Menos 10² é igual a raiz de 10² também. A gente sabe que esse número aqui é 10. Beleza? Então a gente poderia ir direto, sem passar aqui pela raiz de 10², colocando o módulo. Raiz de menos 10² é igual ao módulo de menos 10. Módulo de menos 10, lembra que se o número for negativo aqui dentro, a gente troca o sinal. Se o número já fosse positivo, por exemplo, raiz de 7², também funciona a fórmula do módulo, tá? Raiz de 7² é igual ao módulo de 7. Só que o módulo do número positivo é ele mesmo. A mesma coisa funciona com zero. Por exemplo, quanto é raiz de 0²? Raiz de 0² é módulo de 0, que é 0. Então temos que tomar muito cuidado quando o valor do x aqui for negativo. Então isso aqui está dizendo para a gente o seguinte: raiz de x² é igual a x se x maior ou igual a 0. Raiz de x² igual a menos x se x menor que 0. Vamos ver só mais um exemplo para terminar esse vídeo, que já deve estar um pouquinho longo. Como eu falei, eu enrolei um pouquinho você. Mas vamos só mais um passo aqui. Por exemplo, raiz de menos 11². Isso aqui, a gente vai pegar o menos 11 e trocar o sinal. Então vai ser menos 11, que é igual a 11. Ou aplicando o símbolo do módulo, vai ser módulo de menos 11.
que trocamos o sinal, porque é negativo. Então dá isso aqui. Ok? Então, espero que tenha entendido, mesmo que tenha enrolado um pouquinho. Se você não está acostumado com raiz quadrada, pode ter sido um pouco complicado, mas com o tempo aprende e pega essas manhas de achar o resultado correto. Então, obrigado por assistir e até a próxima.